Fala, galera coral, mais uma romaria de torcedores estará presente na Arena de Pernambuco, sábado que vem. Eu sou Reginaldo Cabral, esse é o É Tempo de Santa Cruz, e se esse vídeo chegou até você, você se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like para que o YouTube entenda que o vídeo é importante e entregue esse vídeo a mais pessoas. Compartilha no grupo de WhatsApp, a qual você faz parte, comenta. Os comentários são sempre pertinentes e sempre que a gente pode, a gente responde, desde que seja feito com educação. Se você quiser ser um colaborador do nosso projeto, está passando o Pix aí embaixo, você faz o Pix da quantia que você achar necessário, ou então você pode se tornar membro do canal. Aqui do lado tem, ao lado do inscreva-se no canal, se você já for inscrito, tem seja membro, você clica lá e existem 2 planos, você escolhe o que se adequa mais a você. Ao se tornar membro, você vai fazer parte de um seleto grupo de WhatsApp, né, do É Tempo de Santa Cruz, onde as notícias são veiculadas primeiro, para depois ser externadas, e aonde se debate Santa Cruz em alto nível. Pois é, torcedor, o Santa Cruz abriu o check-in e em menos de 2 horas o Santa Cruz já tinha colocado 19 mil pessoas, que fizeram o check-in para o jogo, e com pouco mais de 4 horas o Santa Cruz fechou o primeiro dia de vendas com mais de 25 mil, na verdade 25.232 espectadores. Bom, a última parcial dá conta que já passaram de 37 mil ingressos adquiridos. Resta saber, claro, se o Maranhão Atlético Clube vai fazer questão de toda a sua cota de ingressos, que corresponde a 10% do montante, né, que as autoridades destinam para a partida. Eu creio que o Maranhão não fará essa questão toda, porque a média de público é muito baixa, e eu acho que 2 ou 3 camarotes pode alojar os torcedores do Maranhão Atlético Clube. Até porque muitos deles vão ser parentes de jogadores, ou membros da diretoria. Acho difícil um time que tem uma baixa média de público ter uma presença de público razoável em Recife, numa distância enorme de São Luís, ainda mais com o primeiro jogo com a derrota. Então, acho pouco provável. Então, a gente precisa entender se o Maranhão Atlético Clube vai abrir mão de toda a sua carga, e aí sim, parte dela seria destinada à comercialização com os torcedores do Santa Cruz, para que a gente tenha um público acima de 40 mil pessoas na arena. Provavelmente não será o recorde, porque dificilmente, hoje em dia, bate-se o recorde, uma vez que se tem 2 adversários e, por lei, obrigatoriamente, você vai ter que destinar uma parte aos adversários, mesmo que ele não queira a carga toda, mas sempre há um espaço de segurança destinado, né, no estádio, e isso acaba tirando presença de público. Então, dificilmente teremos recorde de público na arena. Mas, mais uma vez, a torcida do Santa Cruz prova que, lógico, torcida é chover no molhado. Se você for falar da presença, da fidelidade, o quanto a torcida do Santa Cruz consome o clube, e aí a gente tem que levar em consideração, obviamente, que nesse tipo de campeonato, lógico, o apelo ao público é muito maior do que num campeonato perene, mas a torcida do Santa Cruz é uma demonstração inequívoca que ele nunca esteve só. E, por ele nunca ter estado só, nesse tempo todo em que ele viveu no lodaçal do futebol brasileiro, melhorou um pouquinho com o acesso, mas ainda vive, não é, no chorume do futebol. O Santa Cruz ainda não transita entre as 2 séries que a visibilidade está ali. Então, foi por não ter ficado só nesses momentos
que talvez investidores se interessassem pelo Santa Cruz. Talvez, se o Santa tivesse sido abandonado pelo seu torcedor, ele não seria atrativo ao ponto de fazer com que investidores quisessem comprar a SAF do Santa Cruz. Eu sempre costumo dizer que torcida é aquela que gosta, ama o time e que consome o time. Nós temos torcidas de times espalhadas pelo Brasil que são enormes. Porém, as pessoas dizem que torcem, mas não vão ao estádio, não frequentam, não vivenciam o clube, não sabe sequer, às vezes, os títulos ou a escalação. São torcedores mais de fachada do que propriamente um torcedor efetivo. A torcida do Santa Cruz, não. Ela, na verdade, ela é parceira do clube, ela sofre, ela carrega o clube nas costas, ela é de fato o 12º jogador. E aí eu vejo muitos torcedores rivais dizendo o seguinte: ora, esse orgulho todo da torcida, então torce pela torcida. E tem muita gente que torce pela torcida do Santa Cruz. Talvez esses torcedores, por ignorância ou por inveja mesmo, eles queiram desmerecer a frequente presença de público do Santa Cruz, os frequentes recordes de público batido pelo Santa Cruz nas competições, a visibilidade, a mídia que o Santa Cruz proporciona ao colocar em competições insignificantes um público alto, talvez ou por má fé ou por não querer reconhecer isso, eles queiram desmerecer a questão da presença do torcedor tricolor e do orgulho que ele sente em se fazer presente nesses momentos. É porque esse pessoal precisa entender o seguinte: existem vários times que possuem uma torcida. No caso do Santa Cruz, é uma torcida que possui um time. É diferente. Por isso que o torcedor do Santa Cruz, ele se orgulha tanto dessas marcas atingidas pela torcida. Porque a frequência do torcedor no estádio, a frequência, a forma como a torcida do Santa Cruz se orgulha dela mesma, né, é muito evidente de que não se trata de um time que tem uma torcida, mas de uma torcida que possui um time. E isso faz toda a diferença. Quisera vários times ter o engajamento, o sentimento, o engajamento, a frequência, a assiduidade, o apoio que a torcida do Santa Cruz tem e dá ao seu time. Sábado, jogando pela vantagem do empate, em virtude da vitória no primeiro jogo, talvez seja uma simbologia a classificação como prêmio para essa torcida. Eu sei que muitos torcedores do Santa Cruz não veem a Série D como um título a se orgulhar. Eu sou um deles, eu acho que a gente não deve ter orgulho. A gente deve saber que toda competição que a gente entrou, a gente tem que jogar para ganhar. Mas, simbolicamente, talvez essa Série D seja... O acesso já foi, mas o título seja a primeira vez que uma geração de torcedores vivencia alguma conquista do Santa Cruz. Então, a importância que eu dou à classificação, ao jogo de sábado, a uma possível classificação para a final e até a própria final, não é pela final em si, não é pela competição em si, mas é porque eu vejo, em meio a estes milhares de apoiadores frequentes e assíduos, eu vejo quase que 2 gerações que pouco viram de conquistas do clube,
E é importante porque o torcedor ele se alimenta de conquista, se bem que o Santa Cruz é um case bem diferente disso. Sábado, 19h30, arena lotada, palco cheio. Quisera Deus que o Santa consiga a sua classificação final para chegar à final e dar de presente ao seu 12º jogador, torcida, quem sabe, um título. O Santa Cruz, de fato, é um fenômeno. A torcida do Santa é um fenômeno inexplicável de força, de amor, de paixão e de resiliência. Nunca ninguém foi tão, ou alguma torcida foi tão resiliente quanto a do Santa Cruz. Por isso que eu sempre afirmo que alguns times têm testemunhas, outros têm curiosos, que é um pouco mais numeroso. Mas torcida, quem tem é o Santa Cruz. É tempo de Santa Cruz. Diga, mestre. Vá tomar banho. 10